A ida do jogador de futebol Neymar para o Al Hilal da Arábia Saudita para jogar por um contrato bilionário chamou muita atenção na mídia e suscitou algumas discussões, talvez estereotipadas e preconceituosas sobre o país e sobre o mundo árabe em geral, mas a curiosidade ela se justifica. Na verdade, quem diz que o assunto não tem nada de especial está equivocado. أنا أعتقد أن أوروبا الجديدة هي الشرق الأوسط. Primeiro que é inegável que existe um elemento de projeção e propaganda política. O esporte foi usado para propaganda política durante todo o século XX, inclusive o esporte olímpico. No caso dos esportes comerciais dos Estados Unidos, você vê um vínculo com as Forças Armadas e com o complexo industrial militar. Então, isso não seria novidade no caso da Arábia Saudita, apesar de alguns discursos exagerarem, como se todo o futebol saudita fosse voltado para compensar a imagem em relação aos direitos humanos do país, o que realmente não faz sentido nesse caso. Na verdade, o objetivo político do Estado saudita é muito mais ambicioso e refinado. Os planos da Arábia Saudita nesse momento são de diversificar sua economia e de consolidar a sua relação já estabelecida com os países ocidentais, europeus e, claro, com os Estados Unidos. Além disso, o Estado saudita vem fazendo um esforço para conseguir concentrar os capitais dos próprios bilionários, já que boa parte desse patrimônio está no exterior, justamente na Europa e nos Estados Unidos. Um negócio tão grande como o futebol seria uma maneira de trazer esses recursos de volta para o país. O futebol é reconhecidamente um negócio muito grande e, mais do que isso, enquanto mercado consumidor, o mundo árabe é um dos que mais cresce, mais afirma o seu fanatismo pelo futebol, o seu amor pelo futebol e consome em função desse amor. Então, o que a Arábia Saudita vem fazendo é se colocar na ponta de lança desse mercado e encontrar um lugar especial no mercado de consumo global do futebol. A gente pode pensar que é um movimento que vai da Arábia Saudita para o resto do mundo árabe, do mundo árabe para a Ásia e da Ásia para o mundo. Boa parte dos fãs de futebol de origem árabe, como jogadores, estão na Europa. E, além disso, no mundo islâmico, você tem outros países muçulmanos, em outras partes da Ásia, que também têm muitos fãs e uma tradição e um mercado de futebol que se desenvolve. E aqui eu faço questão de diferenciar a tradição de mercado, são duas coisas diferentes. A Al Jazeera fez uma matéria consultando um pesquisador de geopolítica e esporte, em que ele fala sobre como na Ásia ainda não existe muito sucesso ou muita experiência no processo de mercantilização do futebol e, em geral, os clubes estão associados ao Estado. Então, o Estado saudita ele apostou em uma forma de privatização desenvolvimentista. O Fundo Soberano Saudita está colocando dinheiro nos clubes que estão ligados ao Estado e, a partir disso, eles esperam atrair investimentos estrangeiros para concluir a privatização dos clubes. E para isso eles chamam jogadores como Neymar, como Benzema, como Cristiano Ronaldo, que estão aumentando o valor da liga, até mesmo no consumo dos seus jogos, para além da venda de camiseta, para além do vínculo da figura desses jogadores com a liga e com os clubes. De fato, os sauditas que já têm uma experiência com o futebol comercial da Europa, eles podem atuar como uma vanguarda para esse tipo de atuação, para essa tendência de privatização na própria Ásia. A Arábia Saudita, historicamente, não é tão importante quanto a Síria ou o Iraque, do ponto de vista de centros urbanos, a formação de exércitos e a construção de Estado. Mas, recentemente, até seguindo o exemplo de um pequeno Estado como o Catar, os sauditas estão vendo como eles podem usar o seu dinheiro para conseguir uma maior projeção internacional e uma penetração em mercados onde, a princípio, isso não seria esperado. Inclusive, o Fundo Soberano Saudita vem transformando outros esportes, mudaram a cara do golfe nos Estados Unidos. Também estão investindo na indústria de entretenimento, que é exemplificado pelos volumes de investimento feitos na EA Games e na Activision. Apesar de mostrar alguma deficiência do ponto de vista de população e de capacidade militar,
o Estado agora vem mostrando que os sauditas são cada vez mais indissociáveis do resto da economia global ou da economia dominante do Ocidente.